Beleza, pessoal, vamos lá. Questão agora para o João Trindade Carlos Elias. Entidades paraestatais, pessoas jurídicas de direito privado que integram a administração indireta, não podem exercer atividade de lucrativa. Pessoal, certo ou errado? Tem razão, eu não tinha olhado uma coisa, tem razão. A questão realmente está errada, e a questão está errada porque, embora realmente as entidades paraestatais não possam exercer atividade lucrativa, mas elas não integram a administração nem direta nem indireta. Elas são pessoas de direito privado que colaboram com o poder público. Agora, só um parênteses. As associações, que são pessoas de direito privado, que não podem exercer atividade lucrativa, elas podem sim ter remunerações e obter dinheiro. Por exemplo, a ABB faz show e ganha dinheiro com aquilo. Mas o que caracteriza a pessoa jurídica como dotada de finalidade lucrativa ou não, é se há distribuição de dividendos. Então você é associado da ABB, você não vai receber dividendos, você vai receber lucro pelo sucesso financeiro da ABB. Então todo o dinheiro havido com as atividades deve ser reinvestido na finalidade social. Então só esse acréscimo. Espetacular. De fato, ela está errada. Essa questão caiu agora na prova do TJ, DFT, prova, questão recente. Pode voltar, por gentileza. E especificamente o erro é esse: as paraestatais, pelo próprio nome já te ajuda, paralelamente ao Estado. O único problema é que antigamente tinha um entendimento que de fato elas integravam a administração indireta, porque as paraestatais antigamente incluíam dentro delas as empresas públicas e sociedades de economia mista. Só que isso já foi ultrapassado, já não é mais esse o entendimento, embora algumas leis nossas ainda façam essa menção. Se você pegar, por exemplo, o artigo 84 da nossa lei de licitações, a lei 8666 de 1993, o artigo 84, quando vai conceituar o que é servidor público para fins de aplicação de penalidade, previsto na lei de licitações, tanto para a esfera penal como para a esfera administrativa, ela inclui como paraestatal as empresas públicas e sociedades de economia mista. Inclusive essa questão foi cobrada na prova do TCU de 2011 e muita gente marcou errado, pensando que o PEG era esse, que empresa pública e sociedade de economia mista, como não fazem parte das paraestatais, a questão estaria errada. Mas é uma adoção de uma doutrina mais tradicional, da época de Eri Lopes Meirelles ainda, que colocava paralelamente as pessoas jurídicas de direito público. Então você tem as empresas públicas e sociedades de economia mista como pessoas jurídicas de direito privado, que integram a administração pública indireta. E elas eram antigamente consideradas como paraestatais. Então, antigamente, de fato, você poderia colocar paraestatal dentro da indireta. Atualmente, esse entendimento está totalmente ultrapassado, embora existam vozes ainda nesse sentido, mas totalmente ultrapassado pelas bancas. E o erro principal é esse mesmo. A questão da natureza lucrativa, o professor Carlos Elias falou brilhantemente, pelo seguinte fato: de poder arrecadar dinheiro, isso não significa dizer que é atividade lucrativa. Se você pegar, por exemplo, os serviços sociais autônomos, Sistema S, você pode muito bem fazer um curso no Sebrae e você vai pagar por esse curso. Eles vão arrecadar um curso, por exemplo, de culinária, gastronomia que você quer fazer, você vai pagar um valor. Só que não há repartição de valores, não há repartição lucrativa. Então, podem arrecadar dinheiro, podem, mas não tem o intuito lucrativo, né? E, deixando claro então, como paraestatais, hoje estão fora da administração pública, não integram nem a direta, nem a indireta. E só um pequeno cuidado, o professor João colocou a palavra, são colaboradores do Estado. Tecnicamente, são cooperadores. Colaboradores, eles colocam os serviços delegados. A meu ver, não há erro. Só que o professor Celso Antônio Bandeira de Mello faz a distinção entre cooperação e colaboração. E o CESP vem dando o gabarito errado quando coloca que a paraestatal é colaboradora. A paraestatal não é ente de colaboração, é ente de cooperação. Colaboração seriam os serviços delegados, concessionárias, permissionárias e autorizadas. Mas não é que isso esteja errado. A banca CESP considera errado, ou seja, está errado.
Então, se o CESP assim pensa... Agora, obviamente, se você encontrar em doutrinas dizendo colaboração, e isso é comum encontrar, não que o autor esteja errado, é que para efeito de prova, só tomar cuidado com essa palavra, colaboração e cooperação. Então, seriam as entidades de cooperação, as paraestatais, que hoje você pode colocar como serviços sociais autônomos, as organizações sociais, a OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, e pode colocar aí também as chamadas entidades de apoio, associações, fundações, cooperativas, por exemplo, de crédito, que os servidores instituem. Estão fora da administração pública, há uma pequena divergência sobre o assunto, mas esse é o entendimento hoje majoritário. Então, infelizmente, eles acertaram. Mas eu só queria também... E essa resposta, inclusive, eu lembrei de tudo isso aqui, porque, obrigado, acabei de ler isso aqui, estava tudo aqui no livro do professor Arthur, né? E exercícios, é a questão de 28, professor, 28 tinha exatamente essa explicação. João, essa questão da colaboração e da cooperação, não conhecia essa distinção, é bom saber. O livro do Arthur, tá vendo? Mas eu só queria também, como diz o Cadu, só fazer um parêntese. Que diz o quê? Não, Cadu não, peraí. Carlos Eduardo Elias, Cadu. Nossa, que Cadu. Meu colega de trabalho, professor Carlos Elias, então, pronto. O ilustre professor Carlos Elias. Vai falar. Só queria dizer que sobre essa questão das entidades paraestatais, mais especificamente do Serviço S, do Sistema S, tramita no Senado Federal, em estágio avançado, um projeto de lei criando um regime jurídico do Sistema S, que está espalhado hoje em várias legislações esparsas, e tramita hoje um projeto para unificar a legislação de todo o Sistema S, um projeto elaborado pela consultoria do Senado e apresentado pelo senador Ataídes Oliveira, deve ser aprovado e ir para a Câmara dos Deputados e já virar lei. Certamente, quando virar lei, vai ter um livro que o professor João Trindade vai... Possivelmente. Vai ser favorável do professor João. Uma coisa, existe mais um ente da administração indireta que geralmente a gente não estuda, eu acho interessante citar. São as chamadas associações públicas, que estão na Lei de Consórcios Públicos, na Lei 11.107, 107 de 2005, exato. Que são de natureza, na verdade, de autarquia, mas o próprio Código Civil prevê as pessoas jurídicas de direito público e fala as autarquias, inclusive as associações públicas. Então, só trazendo mais esse ente integrante da administração indireta. Mas só, então já aproveitando o gancho, O direito é muito engraçado, né, gente? no consórcio público... Boa inveja, hein? Olha só. Ninguém bate a pé. Os consórcios públicos, pessoal, a lei 11.107... Matemática, pá. O raciocínio lógico é quando um fala. Olha só. Os consórcios públicos, eles podem instituir tanto pessoas de direito público como pessoas de direito privado. Só viram associações públicas, como disse o professor Carlos, quando o consórcio público... O que é o consórcio? A junção de entes federativos. Por exemplo, a União e o DF se juntam para poder fazer uma grande obra pública que é de interesse tanto federal como também distrital. Essa junção vai nascer, eu sempre brinco que vai nascer um filho. Esse filho pode ser público ou privado. Se é uma pessoa jurídica de direito público, você vai ter uma associação pública, que aí se encaixa lá no 41 do Código Civil. 41? Isso. 41 do Código Civil falando que é uma pessoa jurídica de direito público interno. As autarquias, inclusive as associações públicas. Mas quando o consórcio criar uma pessoa de direito privado, não vai integrar a administração, não vai ser uma associação pública, não tem personalidade de direito público. Tomar cuidado com isso, porque às vezes eles colocam em prova que os consórcios públicos são de direito público. Não, os consórcios públicos, eles podem instituir pessoas de direito público, que aí seriam as associações públicas, que é o artigo 6º da Lei 11.107, que o professor citou, ou pessoa de direito privado. Quando for direito privado, está totalmente fora da administração. Inclusive tem um autor, que é o José dos Santos Carvalho Filho, que ele fala que é um absurdo isso. Onde é que essa pessoa está localizada hoje no direito brasileiro? Ninguém sabe, talvez ao lado da OAB, né? Porque também ninguém sabe o que é a OAB. Então só para completar. Agora vai ser uma terceira questão que o Vandré e o Arthur devem responder. Segundo o STJ, é possível o uso capião de bens pertencentes à terra cap. Certo ou errado? Galera, primeiro, certo ou errado? O pessoal não está... não deu para confiar não por aqui, né? Mas vocês que mandam aí.
Certo, errado? Vamos lá. Primeiramente a Terra Cap, né, tem que dar aquela rodeada para ver se vem no caminho. A Terra Cap ela é uma empresa pública distrital. E por empresa pública que é uma pessoa jurídica de direito privado. Empresa pública, pessoa de direito privado. O nome público é por culpa do seu capital. Então, o capital é 100% público, por isso ela chama de empresa pública. Se fosse uma sociedade de economia mista, o capital seria misto. Ok. No caso, ela é uma empresa pública distrital. E por pessoa jurídica de direito privado, que tem seus bens, em regra, alienáveis. Tem seus bens alienáveis. Aí a pergunta é possível o uso campeão de bens pertencentes à Terra Cap? É uma carinha. Você tem certeza? Eu votei. É errado. Eu não saberia justificar. Se é errado, eu marcaria certo. Pronto, errado. Professor Carlos Elias. Muito bem, essa dupla... Eu tenho a impressão que pela natureza dos bens que ela administra e gera, não seria possível buscar... Está errado a resposta. Por quê? O que entendeu o STJ? Muito bom. O STJ entendeu o seguinte: a Terra Cap realmente é uma empresa pública e, portanto, é uma pessoa jurídica de direito privado. Seus bens, portanto, são de direito privado. A Constituição Federal e o Código Civil replica que bens públicos não podem ser usucapidos, são imprescritíveis, porque não são suscetíveis de prescrição aquisitiva. Prescrição aquisitiva é sinônimo de usucapião. Mas no caso da Terra Cap, o que acontece? A Terra Cap ela foi criada com o nome de Nova Cap. Vocês devem lembrar, quem é de Brasília há mais tempo. E foi criada exatamente para a seguinte finalidade: promover a colonização, a ocupação do território da nova capital, da Nova Cap. E para ela foram transferidos os bens imóveis que pertenciam ao DF. Foram transferidos para a Terra Cap. E o entendimento do STJ é o de que as garantias que pesavam sobre os bens públicos quando pertenciam ao DF continuam agregados à coisa, mesmo após a transferência para a Terra Cap. E o entendimento do STJ, na verdade, foi prático. É porque se você admitisse o usucapião de bens da Terra Cap, todo mundo iria usucapir os bens, porque você sabe que Brasília tem várias invasões, vários bens são da Terra Cap, e haveria, na verdade, uma pletora de invasões de terras. Então o entendimento do STJ foi de que não cabe usucapião. Veja que a lógica é similar ao regime que é dado para a Infraero, para empresas de correio e telégrafos, porque são pessoas de direito privado, mas exercem uma atividade pública com exclusividade. E aí você tem que dar um privilégio para ela do direito administrativo, da supremacia do interesse público. Para a Terra Cap é a mesma coisa no que diz respeito aos seus bens. Então, perfeita a resposta. O André está até emocionado aí, né? Ufa! Obrigado por graças a Deus. Não, eu não sei, eu tô aqui de fora totalmente em relação à disciplina aí, direito aí, mas eu tô achando que o Carlos Elias pegou pesado enquanto vocês estavam inocentemente fazendo suas questões aí para prestigiar os alunos. O Carlos Elias, a justificativa dele aqui, eu fico olhando só, RESP, não sei o que, AGRG, AG, não sei nem o que é RESP, Antônio Geral? Boa pergunta, o que é RESP? Recurso especial. Faz sentido. AGRG. Agravo regimental no agravo. Agravo regimental no agravo. Olha só. AGRG no AG, o nome a justificativa. Né? AGRG no AG. Antônio Geraldo. Beleza, vamos lá. Última pergunta dessas baterias trocadas aí. Tomara que agora gere pelo menos uma dificuldade ali, né? Vocês foram muito inocentes aí. Pois é. Foi na bondade, vieram com a concessão. A cara dele ali, ó, do Carlos Elias rindo ali. A concessão de alvará de funcionamento, João Trindade, constitui ato administrativo discricionário, razão porque tal ato somente pode ser anulado por autoridade administrativa. Galera, certo ou errado? Agora, tenho certeza que ela está errada. Imagino, tenho certeza em relação a uma coisa e tenho dúvida em relação a outra. Opa! Eu sei que ela está errada porque o ato não pode ser anulado só pela própria administração pública. A gente sabe que o ato administrativo ele pode ser anulado pela administração pública, a súmula 473 do Supremo, né?
473 do Supremo, e pode também, obviamente, ser anulado pelo Poder Judiciário. O artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, ele fala que nenhuma lesão ou ameaça de lesão ao direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário. Então, em se tratando de ato ilegal, ele pode ser anulado, não só pela administração pública, pela autoridade administrativa, mas poderia também ser anulado pelo Poder Judiciário. Se fosse revogado, ainda me daria uma dúvida, mas anulado, com certeza dizer que ele só pode ser anulado pela autoridade administrativa, isso com certeza torna a questão errada. Eu fiquei um pouco na dúvida, mas eu e o Carlos Elisa, a gente acha também que está errado, porque o alvará de funcionamento seria um ato administrativo vinculado. Isso, beleza de licença. Então, o gabarito, meu caro errado, André, com certeza. Errado, não, deixa ele que elaborou, por favor, ele que vai dizer se está certo ou errado. Tá errado. A vantagem do gabarito do VOF é que não vem marque e justifique, né? Vem só VOF. Então tá tranquilo, mas a explicação do professor... Mas às vezes, meu caro André, o VOF a gente erra. Sim, inclusive quem vos fala. A parte final não há que se discutir. A anulação de ato administrativo fica a cargo tanto da própria administração pública, conhecido aí popularmente como a chamada autotutela, que além de anular poderia inclusive revogar seus próprios atos administrativos, mas também não afasta do Poder Judiciário, como já dito pelo professor, o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, artigo 5º, inciso 35, e que vem aí espelhado em várias disposições normativas, tanto na súmula 346 do Supremo, a súmula 473 também do Supremo, artigo 53 da Lei 9784. Então, claramente a questão está errada por essa parte final. A parte inicial, ele tentou confundir o candidato por ser ato discricionário. O fato de ser discricionário, a discussão se o judiciário pode ou não adentrar no mérito. Não cometa o erro de achar que o fato de ser discricionário impede que o judiciário o controle. O ato sendo discricionário não significa que ele é arbitrário. Discricionariedade existe uma certa margem de liberdade. Onde? Quando a gente estuda os requisitos do ato administrativo, nós temos o famoso CONFIFOMOB, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. E desses 5, os 3 primeiros são sempre vinculados, segundo a doutrina tradicional. Há um erro nessa história, mas é assim que é tratado em prova. E os 2 últimos podem ou não ser discricionários. Podem ser vinculados e podem ser discricionários. Quando há essa discricionariedade, essa multiplicidade de objeto ou de motivos, não cabe ao judiciário substituir a mera vontade da administração. Então não poderia o judiciário simplesmente substituir o interesse da administração. Isso não caberia, isso seria análise de mérito. Mas se dentro desse mérito há uma ilegalidade, cabe ao judiciário fazer o controle, por exemplo, de um princípio da razoabilidade, princípio da culpabilidade, princípio da dignidade da pessoa humana, e por aí vai. Então cabe ao judiciário, sim, analisar ato discricionário. Não propriamente no mérito, mas na parte da legalidade. Quanto ao fato de ser um alvará de funcionamento discricionário ou vinculado, não há obrigatoriedade de regra. Ele pode ser tanto vinculado ou discricionário. Vai depender de que tipo de alvará. Se é alvará de licença ou se é alvará de autorização. O alvará é o veículo. Se é um alvará de licença, aí ele é vinculado. Mas se ele é um alvará de autorização, por exemplo, de funcionamento de um circo, aqui no DF vem um circo para cá e quer ter o funcionamento desse circo, o GDF pode muito bem falar: não, obrigado, aqui nós não autorizaremos nesse terreno que é, por exemplo, do GDF. Então o alvará, na verdade, é o veículo. Esse veículo poderá vir por meio de autorização ou por meio de licença. Sendo licença é vinculado. Sendo uma autorização, que a maioria dos estados utilizam a autorização, ele é discricionário. Tem alguns estados, o próprio DF utiliza também a permissão, ato de permissão. E aí também seria discricionário. Tá certo? Então, o fato de ser... Volta por gentileza no texto. Então, quando a questão fala que a concessão de alvará de funcionamento, o alvará pode ser o alvará de licença ou o alvará de autorização. Ok? Sendo de licença, ele é vinculado. Sendo de autorização, ele é discricionário. Mas a parte final, sem sombra de dúvidas, João Trindade matou a pau.